E tu sabe que no caso de Maria Madalena, nenhum momento da Bíblia fala que era prostituta. Não fala, né? Não, não há. Por que ela entrou para a história como uma prostituta, hein? Se chama um homem chamado São Gregório Magno. Sim, da Idade Média. Exatamente, do século VI, né? Ele fez Aí é meio antiguidade tardia ainda, né? Antiguidade tardia ainda. Você para Peter Brown, é até Maomé, né? Aí o que que acontece? Ele fez uma homilia, chamada Homilia 33. Ele colocou no mesmo saco, entendeu? Colocou no mesmo saco. E ele promulgou isso. Roberta, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Deodato. Deodatos, desculpa. Deodato. Na verdade, meu nome foi grafado errado no interior de Minas. O meu pai era Adeodatus, com U, com A, né? Adeusdado em latim. E o cara escreveu Deodato. Como tem muito Deodato por aí, não precisa pedir desculpa, não. É Deodato mesmo. Por falar no Deodato, na prosa prévia que que eu sempre faço com quem eu vou entrevistar, bater papo, eu te perguntei se você tinha alguma semelhança na forma de pensar ou na sua vida com relação a Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. Que foi que você falou mesmo da trajetória inversa sua e dele? Como é que é mesmo? Eu tenho duas coisas interessantes de que eu acho que eu tenho para o Santo Agostinho. Nasci em Cabo de Santo Agostinho, né, no Pernambuco, e o segundo que eu achei que eu sou o contrário da vida dele. Era pecador e virou santo. Eu era santa e virei pecadora. Eu fiz o trabalho inverso dele, né? E minha mãe, que não é Santa Mônica, eu acho que ela rezou para que eu fosse na parte do pecado. Muito bom. Ó, isso vai para o corte, viu? Vai para o corte lá, para o café, comédia e academia. A nossa vida, a vida de todos nós. Me fala uma coisa, fala um pouquinho de Cabo de Santo Agostinho. Me parece que lá teve um evento histórico na história do Brasil, eu não me lembro. Eu saí de lá quando era muito pequena. Eu fui, acho que quando eu estava com 38 anos agora, num evento, né, desculpa, na Universidade Estadual de Pernambuco, na Nazaré da Mata. Mas quando eu fui em Cabo do Agostinho, eu achei muito interessante, porque ali eles disseram que foi ali que descobriu o Brasil. Primeiro foi ali. É isso. É assim, Muito interessante. E um fato pouco falado. Parece que a descoberta assim, foi por ali e, se não me engano, foi por Cabral. Foram por espanhóis, no caso. Sim, acho que Pison, que chegou antes no Brasil e chegou em Cabo de Santo Agostinho. Depois ele foi para a América Central. E é muito interessante porque há criada uma memória lá no Cabo de Santa Cruz que eu não sabia, soube depois de adulta, que lá eles têm essa memória de que a descoberta foi primeiramente por lá e não pela Bahia. Mas bom, são memórias, né? São discursos, né? São construções, então... A sua graduação foi em História? Sim, eu me graduei em História pela Unesp de Assis, tá? Entre 1996 até 1999. E eu sou unespiniana, né? Sou primeiramente, minha casa era a Unesp. Depois, a minha casa vai ser outra, né? Vai ser da pós-graduação vai ser outra, não vai ser mais a Unesp. Você fez o mestrado na Unicamp e o doutorado na Unicamp? Minha graduação, olha só o que eu trabalhei, com culto de Maria, né? As origens do culto mariológico, né? Eu queria trabalhar particularmente com isso. Então, eu fiquei durante 3 anos me preparando, e em 2001, eu encontrei o primeiro pós-doutor do professor Funari, que foi André Leonardo Chevitarese, professor já aposentado da UFRJ. E nessas conversas, foi legal que foi uma conversa nos corredores, né, do IFISH, da Unicamp. Eu tive o prazer de conhecê-lo, o professor Funari estava com uma grande demanda de orientações. É o Pedro Paulo Funari, né? Sim, eu chamo ele de professor Funari, pelo sobrenome. Uhum. E daí ele me apresentou o professor André Chevitarese. E o professor André Chevitarese, ele já tinha uma orientanda na Unicamp que trabalhava com Paulo,
né, a Mônica Selvati, que agora é a professora da UEL. E foi muito legal, porque eu mostrei a proposta para ele. Ele gostou muito da minha ideia de trabalhar gênero e a noção de Basileia, a noção do reino de Deus, ou seja, como é que essa noção ela tava inserida nos textos evangélicos, nos textos dos evangelhos, né? E foi muito legal, porque eu peguei essa proposta, trabalhei durante 2 anos essa proposta, e tanto o André quanto o professor Funari, eles abraçaram essa proposta, porque foi uma primeira, foi uma coisa assim, inusitada. O Funari não trouxe arqueologia para a sua pesquisa? Que ele é É, arqueólogo, né? sim, mas é engraçado que o professor Funari, ele é eclético nesse sentido, ele respeita muito, principalmente, esse outro olhar arqueológico. Eu vou ter, na verdade, toda a minha trajetória eu sempre tive arqueólogos do meu lado. Na minha graduação, eu tive um professor que era arqueólogo, que é Ivan Esperança Rocha, que ele trabalha com arqueologia bíblica. No meu mestrado e doutorado, tanto o professor André Chevitarese quanto o professor Pedro Paulo Funari também são arqueólogos. Mas é muito... Fala, desculpe. Desculpe, pode falar. Pode Mas concluir. mas é muito interessante porque eles perceberam que toda a minha formação é na área da história, na área da questão dessa crítica textual, de toda essa documentação, eles me deram esse respaldo. Quando eu adentrei no mestrado, houve essa abertura para a inclusão dessa cultura material, para esse debate da cultura material, né? Que a questão textual, ela me deixa presa a um único viés, a um único ponto. E com a cultura material você consegue dialogar e você consegue perceber essas incongruências. Então, eu gostei muito dessas orientações, porque o professor Chevitarese, ele já iniciava esses debates, ele é um dos pioneiros no Brasil na área da história, sobre o cristianismo primitivo. Ok. Né? Então, ele me abriu para isso. E a tese do seu doutorado, qual foi a tese? Bom, quer o título ou o objeto? Ambos. Oh, vamos lá. Então, o título foi algo... Bom, vamos para o início, né? Vamos para o meu mestrado. Eu centrei particularmente nos textos dos evangelhos, trabalhar com essa questão da interpretação e dessa questão em volta ao reino de Deus. Fiz grego, fiz latim na Unicamp, foi muito bom, porque esses 3 anos também eu fiz como aluno ouvinte, para analisar a minha documentação no original. E acabando já o meu mestrado, eu já percebi outros pontos. Quais seriam os outros pontos? Era principalmente em volta de como seria, particularmente, essas mulheres no movimento pós-Jesus, com Paulo. Peraí, que mulheres? A gente não falou das mulheres ainda na nossa prosa. Ah, mas eu vou falar agora. A minha inquietação foi nessa. Então, eu tive a ajuda teórica da Margarete Rago, que é uma professora fantástica. Desculpe, você tá falando então das mulheres em Paulo. Exato, mas Legal. foi do mestrado que iniciou a partir disso. E também outras inquietações. Quais são as outras inquietações? Em 96, eu li um documento na graduação, quando eu estava entrando na minha graduação na Unesp em Assis, chamado Ordinatio Sacerdotalis. É um documento que era na época do João Paulo II, né? Como diria o nosso amigo Engenheiros do Havaí, o papa mais pop que nós tivemos, né? E a época em que o Joseph Ratzinger, ele era um prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. É um dos mais importantes cargos que nós temos ali. Esse papa, a tese de doutorado dele foi o Jesus histórico. Sim, eu sei, e é maravilhoso, é fantástico, né? Ele é de uma acuidade, ele é de uma robustez Agora, na extremamente argumentação. conservador, né? Ele é.
Ele é sim, Eu diria mas assim, ó, se tivéssemos dois opostos, eu colocaria o Papa Francisco aqui como é que é a pronúncia do nome dele? Ratzenberger? Ratzinger, Ratzinger. Joseph Ratzinger. Ele aqui e o Papa Francisco aqui, mas isso é coisa da minha cabeça. E foi interessante porque esse documento, quem quiser acessar, ela está no site do Vaticano em várias línguas, né? Como chama esse documento? Ordinatio Sacerdotalis, Uhum. né? E esse documento tem particularmente 4 itens, 4 argumentações claras, básicas. Eu li em 96, quando saiu. Deixa muito bem claro a inviabilidade da ordenação feminina. Tinha 18 para 19 anos. Eu já tinha feito as contas aqui. Nossa, e você já tinha uma leitura bem crítica, assim, uma crítica textual bem desenvolvida, aparentemente. Sim, mas é porque eu convivia muito com algumas religiosas, né? E eu tinha um convívio muito estreito com certas religiosas. Isso me possibilitou ter certas leituras que eu achava totalmente agradável. Por exemplo, a questão sobre a eclesiologia, sobre o culto mariano, me despertou a partir dessa leitura, dessas conversas com essas religiosas. E quando teve essa documentação, que eu li primeiramente em inglês, foi muito interessante porque deixava-se muito claro, e eu vi o trabalho das religiosas dentro da igreja, que é um trabalho muito pesado, é um trabalho muito, de uma certa forma, em alguns momentos até desmerecido. E eu fiquei totalmente impactada, né? Passado esse certo tempo, eu achei pertinente trabalhar com isso. E foi nesse trabalho que eu percebi que, em alguns momentos, você tem uma justificativa muito pausada, muito clara, do porquê que a mulher, por que a mulher, o homem ele tem 7 sacramentos e a mulher somente tem 6, porque a ordem é um dos sacramentos que não se pode estar atribuindo, né, somente ao varão. E eu perceber sobre isso, já um pouco madura, né, em 2006, quando eu vou iniciar meu doutorado, né, em 2005 já estou finalizando meu mestrado, em 2006 iniciando meu doutorado, foi assim, eu fiz a defesa em fevereiro e em março eu tinha sido aprovada para o doutorado. E aí eu percebi algo que foi interessante, né, os escritos paulinos, já com contato com esse debate muito pontual sobre o debate de gênero, e principalmente sobre essa teologia feminista, ela, ora, era dividida em 2 partes. Ou era totalmente a favor de Paulo, ou era totalmente contra Paulo. Né? Então, o que vai me despertar é toda essa postura dentro do espaço eclesial católico, pós-Concílio Vaticano II, sobre que você cresce um grande número de católicas e de progressistas que vão debater essa postura e a participação feminina, aí sim, dentro desse espaço eclesial muito mais contundente, né? E é muito interessante isso, porque qual foi a questão que me pautou para o meu doutorado? Foi uma problemática. Eu não queria a resposta. A resposta era de um ou outro lado. A resposta era ou de um lado que Paulo ele era a favor, ou do lado que Paulo era totalmente ao contrário. Então, a minha pergunta é a ambiguidade da ordenação feminina, porque é ambíguo. Aí você foi desenvolver o teu doutorado. Exatamente. Por que eu devo desenvolver? Porque eu peguei com uma questão contemporânea, presente. Qual é a questão Ok. contemporânea? É a questão do debate da ordenação. Segura. Eu vou chamar a vinheta e a gente vai conversar especificamente sobre essa ambiguidade, sobre as tuas pesquisas. Daqui a pouco a gente volta. Tá bom. Ok. Como eu falei antes de chamar a vinheta, nós vamos conversar. Eu estou conversando com a Roberta sobre a pesquisa de doutorado dela. Roberta, fala aí um pouquinho sobre essa questão da ambiguidade na ordenação feminina dentro da Igreja Católica.
Então, e só retomando o que eu falei, né, anteriormente, né, na questão dessa ambiguidade, foi mediante a... Por que que a Igreja Católica está se preocupando em, na verdade, em algo que já é dado, ou seja, a ordenação, ela não, ela somente, ela é inviável para o feminino, para a mulher. Isso é interessante porque depois do Concílio do Vaticano II, com Paulo VI, em que ele vai... Foi um dos grandes concílios, demorou 3 anos, e é um dos concílios em que você tem os bispos do mundo todo, né? Esses bispos do mundo todo, eles vão dar uma cara, uma característica a esse concílio, em que você vai ser debatido todos os pontos, como milagre, fé, enfim, tudo. Em que ano foi? Foi de 1962 até 1965. E é interessante porque esse concílio, ela vai trazer esse debate para dentro da Igreja Católica, debates atuais para dentro da Igreja Católica. Entretanto, não houve muitos avanços, mas a questão do espírito do concílio, pós-concílio, é que vai ser importante. Por que o espírito do concílio vai ser importante? Porque você vai ter uma ala, a dita ala progressista dentro da igreja, que vai começar a debater temas. E um desses temas, e isso vai abrir para a questão feminina, é acerca da ordenação. Ou seja, você vai começar a debater por que a mulher ela não pode ter esse mesmo direito de ordenação que os homens, ou seja, a ordem, né? O sacramento da ordem. Então, começa a se debater, e principalmente vem do lado de católicas e estudiosas, a debater todo esse processo. É interessante isso que surge em 68, uma católica, na época católica, que era Mary Day, ela publica uma obra chamada A Igreja e o Segundo Sexo. É uma obra que é uma referência à obra anterior da Simone de Beauvoir, né? O Segundo Sexo, onde ela vai debater, isso é muito legal, onde ela vai debater principalmente sobre isso, sobre esse reflexo, né, dessas teorias feministas dentro de um debate dentro da parte católica. Mas é interessante porque fica algo assim calado, né? Mas algo tipo assim, tá, fala, mas e aí? O que vai acontecer? Em 78, também 77, também na época do pontificado do Paulo VI, a Igreja Católica ela vai fazer um documento chamado Inter e Seniores. É um documento basal, onde ele deixa muito bem claro a questão da não ordenação feminina, porque é uma resposta à Igreja Anglicana, que no mesmo ano estava ordenando mulheres dentro da Igreja Anglicana, né? Sabe que a Igreja Anglicana tem uma certa similitude no catolicismo, e isso vai gerar um certo mal-estar. Tanto que o Paulo VI, porque isso vai criar um certo burburinho, né? Porque vai se gerar dentro da própria Igreja Católica essa questão. Em 75, voltando um pouco, você tem um congresso das religiosas católicas, em Paris. E uma das mesas tem duas figuras pontuais, para mim são duas figuras fantásticas. Uma é uma teóloga feminista reconhecida mundialmente e ex-aluna de Joseph Ratzinger, que é Elizabeth Fiorenza, né? E a outra é uma feminista chamada de Lucille Garay. Isso é muito interessante porque elas vão debater numa mesa sobre a questão da ordenação feminina, né? Em 75, elas vão debater sobre a questão da ordenação feminina. Então, você percebe que há um debate ali que está crescendo, principalmente de católicas estadunidenses, em que elas estão debatendo principalmente essa questão em volta a essa ordenação. Aí vem 88, que você tem um documento na época do João Paulo II, chamado de Mulheres Dignitatem, em que fala da dignidade da mulher, de que a Eva, ela é particularmente, ela é salva pela questão de Maria. Então você começa a debater uma identidade, como é que a mulher ela é vista dentro da igreja, né? E em 96, voltando agora a 96, nós temos a Ordinatio Sacerdotalis, que é um documento que é claro,
a questão da inviabilidade da ordenação feminina. Então, você tem, pós-Concílio do Vaticano II, uma preocupação de legitimar algo que, se é já dado, o que acontece? Se você for pegar no direito canônico, na parte sobre a ordem, o último item, ele deixa bem claro que a proeminência da ordenação, ela é do varão, é do homem. Ô, Roberto, vamos voltar lá no primeiro século? Você tratou da questão da sexualidade no primeiro século, na tua tese? É interessante, quando eu tratei particularmente isso, eu quis demonstrar de uma forma contextual, como historiadora, né, de principalmente entender como é que esse corpus paulino ele estava dentro desse ambiente da concha mediterrânea, né? Por quê? Questões básicas entre honra e vergonha, entre o espaço do público e do privado. E é muito interessante porque eu sempre falo isso, nós não podemos transpor a nossa questão, o debate sobre sexualidade hoje para o passado, porque vamos ficar totalmente um pouco, assim, epa, não se enquadra nas categorias que eu tenho, e não se enquadra. Né? Desculpa, eu vou fazer um parênteses interessante. Todo historiador que eu entrevistei até agora falou que, ao visitar o passado, tem que visitar com os olhos do passado. Sim, né? Porque é anacrônico. É por isso que eu questiono ao dizer que Paulo é misógino, é machista ou é feminista. Porque são termos contemporâneos, são termos atuais. E quando percebemos que são termos atuais, eles não se enquadram. Eu gosto muito do Michel Foucault, né? São estéticas da existência, são estéticas da existência que vão constituir o ser. Então, eu não posso, particularmente, dizer o masculino é isso, o feminino é isso. Né? Olha, vou te dar um exemplo claro. Você pega o Egito você teve a faraona Hatshepsut, foi uma faraona fantástica. Né? Você tem no Egito, eu li alguns documentos em que mostram que até a própria mãe poderia deserdar o filho. Você vê em outros momentos, até daquela concha mediterrânea, a relação dos deuses, no caso da cultura helênica, em que as deusas elas têm características masculinas, né? Como no caso a deusa Artemis, ou a deusa Palas Atená, ou Atenas, elas têm características masculinas. Então, quando nós vamos, principalmente para esse passado, ele é um passado que ao mesmo tempo ele é fluido. O que nós temos de uma documentação escrita é um olhar muitas das vezes masculino. E esse olhar masculino, ele foge até mesmo do que é pré-determinado. Então nós não temos papéis sexuais monolíticos. Masculino é isso, feminino é isso. Não. É interessante quando você pega Suetônio, e você pega um exemplo do Júlio César, né? Que tem uma frase básica que colocaram de Júlio César, que é um dos grandes generais, que é o melhor, que é uma frase que dizia ser a seguinte, que é o melhor homem para as mulheres e a melhor mulher para os homens. Isso é muito interessante porque é uma coisa fluida. Então, quando eu olho para esse passado, eu tenho que me despir de certos padrões ou comportamentos atuais ou contemporâneos. A minha maior preocupação quando eu era trabalhar esse primeiro século era não transpor esses certos pré-conceitos. É difícil fazer isso, não? É muito difícil porque eu estava trabalhando o Corpus Paulino com a documentação totalmente... temos traduções de traduções, não é isso? Temos a tradução de São Jerônimo, que é a Vulgata, né? Temos vários códices, que é o Códice Sináitico, os Códices de Beza, né? São códices do Vaticano, tem o Códices Alexandrinos, que são traduções, são cópias das cópias, não é isso? Não temos os documentos no original. O documento mais antigo no original é o Códex Sináitico, que é do IV século, né? Então, você percebe que nós temos ali todo um complexo documental que passaram por traduções, que passaram por revisões,
né? Que ali você tem a subjetividade do autor, a subjetividade daquele que vai passar, né? Então, toda essa documentação, ela tem certos vícios. É nesse sentido que é muito interessante percebermos, ao olhar esse passado, essa contextualização. O que nos vem hoje, o que nos está em mão hoje, é toda, particularmente mais de 2000 anos de leituras, de edições, até a escrita, a documentação bíblica para o português, já é uma seleção, um recorte. Roberta, você me passa assim um rigor acadêmico na tua posição, na construção no desenvolvimento da tua tese de doutorado, me passa assim um rigor acadêmico muito grande. Você sempre está falando da crítica textual, das interpolações bíblicas. Eu queria assim, ouvir de você um pouco sobre a retórica, o discurso de Paulo e a subjetividade em Paulo, sob a perspectiva da crítica textual. Você fala sobre isso, é muito interessante. Vamos colocar duas figuras importantes. Aí eu te pergunto para você, Paulo era cristão? Ele não conviveu com Cristo? Não sei, não sei. Cristo era cristão? Eu creio que não. Acho que caberia assim definir bem o que é ser cristão, né? Isso, você falou uma coisa que é muito interessante. E muito não se tem em mente que Cristo não era cristão, muito Paulo não era Paulo, né? É interessante que o movimento ministro era o Rodós, era o caminho. Sim. Era o caminho. Os romanos, não, os seguidores dele, quando ele foi embora, eu gosto de falar assim, quando ele foi embora, se referiam a ele como o caminho. Exatamente, é o Rodós, é o caminho. E é muito interessante quando nós pegamos nos evangelhos, em Mateus, nós temos as parábolas e as metáforas, ela é muito voltada para o meio de uma zona rural, ela é muito voltada para aquelas aldeias palestinenses, para totalmente uma prática aramaica, né? Para todo um contexto, principalmente de uma área pobre. Ele fala muito dos pobres, fala muito dos excluídos, né? E quando você pega Paulo, e aí eu estou te respondendo aquele que tu me perguntou, ele tem uma retórica ali, ele fala em grego. Você pega o Atos, ele vai na Ágora, ele fala em grego, né? Ele até diz, eu sou o homem de uma cidade não desprezível, que é Tarso, que era uma das 3 grandes cidades intelectuais naquele exato momento, né? Onde você passava vários filósofos estoicos, epicuristas, cínicos, ali você teve até Apolônio de Tiana, a posteriori. Então, você percebe que nós temos aí um homem que ele se utiliza de toda aquela malha, né, das estradas, das ruas, das estradas promulgadas por Roma, para ele ir de cidade em cidade. Esse cristianismo de Paulo é um cristianismo urbano, porque na fala que ele diz, ele fala para a cidade, ele se direciona a comunidades para cidades, ou as cidades da Antioquia, grande, né, belíssima, ou as cidades da Ásia Menor, da Galátia ou da Acaia, ou cidades assim, da Península Balcânica. Então, você tem ali um homem que ele fala para a cidade, ele diz para a cidade. A tua pergunta é muito legal, porque quando eu trabalhei no mestrado sobre os textos dos evangelhos, o que é comum, sabe, que os textos dos evangelhos, Marcos, Lucas, Mateus e João, estou falando na ordem cronológica, eles são posteriores. Mas é engraçado que quando você pega a composição da Bíblia, os evangelhos estão em primeiro, não é isso? É como se fosse um cronograma o Novo Testamento, né? É um cronograma no sentido teleológico. Você tem os evangelhos, você tem Atos, as epístolas, e depois o quê? O Apocalipse. No total, nós temos 27 documentos, né? Mas quando você pega os evangelhos, e aí você tem a figura central, que é a figura de Jesus, o que transparece naquela retórica, documentação escrita em grego, tá? Entre 70
até o final do primeiro século, você tem uma retórica de um homem campesino. É interessante que tem uma obra de John Dominic Crossan, um ex-sacerdote, né? Que ele coloca que era um Jesus histórico, um judeu camponês, né? Então, na retórica que se é colocada, nas metáforas que se é colocada, as parábolas que se é colocada, você transpira ali as aldeias palestinenses, você transpira ali todo um ethos judaico, você transpira ali todo um discurso dos excluídos, os discursos em que do campesino, né? Eram, Do homem comum. eram sociedades ágrafas, que não sabiam escrever, Exatamente, né? exatamente. E quando você pega todo aquele transpirar, você percebe uma pessoa simples, no caso da figura de Jesus, uma pessoa totalmente popular. Quando você pega as cartas paulinas, e aí eu estou fazendo ao contrário. As pessoas falam, não, então o mais antigo são os evangelhos. Não. Os documentos mais antigos são as cartas paulinas, é o Corpus Paulino, né? E quando você pega o Corpus Paulino, você vê um homem que ele transita em toda essa parte do Mediterrâneo Oriental, ele transita nessas estradas, né? De toda essa conexão que Roma ela vai promulgar nessa parte oriental. É um homem que ele transpira a cidade, é um homem que transpira essa sociedade letrada, é um homem que fala na ágora, é um homem que tem essa dupla cidadania, que estudou, que é de Tarso, que é uma das terceiras grandes cidades, onde transita ali também, entre o Oriente e o Ocidente, filósofos estoicos, epicuristas, cínicos, tem escolas ali, né? Comparável a Atenas ou Alexandria. Então, você tem um homem ali que ele bebe dessa cidade cosmopolita de Tarso, vai para Jerusalém, é discípulo do Gamaliel, que é uma das grandes figuras, e depois ele vai para Antioquia, na Síria, que também é uma outra grande cidade. Então, quando você pega um homem em que você tem todo esse discurso urbano, quando Paulo fala do mar, do deserto, ele fala particularmente do que ele transpôs para levar, na verdade, todo esse missionarismo. Mas é interessante quando você pega esse Paulo, em que ele fala de um grego, né? Ele fala em grego, né? E um grego perfeito. Você pega as cartas de Paulo, principalmente a última carta, que é feita entre 55 a 56, né? Que é a carta aos Romanos, é de um escrito, de uma teologia totalmente bem fundamentada, diferentemente de quando você tem o primeiro Tessalonicenses, que é a primeira carta que ele faz, né? Então, você tem essa carta aos Romanos, em que você tem um Paulo maduro, um Paulo que está direcionando a Roma, um Paulo que tá, ao mesmo tempo, mostrando a sua identidade como missionário, um Paulo que vai direcionar esse documento para uma mulher, que é a Febe, da igreja de Sincréia, e é um Paulo em que você tem uma teologia agora consistente. Então, essa retórica, essa documentação paulina, que nós temos um total de 7 cartas, ou ditas certas cartas autênticas, nós temos ali um Paulo, e quando você pergunta para mim sobre subjetividade, é que em cada carta de Paulo nós temos um Paulo com uma circunstância. É um Paulo da Galácia, é um Paulo dos Romanos, é um Paulo dos Tessalonicenses, é um Paulo de Corinto que está querendo colocar panos quentes em algo que está acontecendo. Então, nós temos ali um Paulo em que essa documentação, nós temos uma preocupação de um homem que está entre dois mundos, a sua tradição judaica e esse mundo romano. Né? Esse mundo romano dessas cidades urbanas em que ele quer montar a sua comunidade, ele quer dar essa identidade à sua comunidade. E essa identidade que ele vai dar é ele resolvendo certos problemas pontuais, certos problemas que surgem, como no caso da Galácia, onde ele vai falar o seguinte: olha, mas eu criei ali essa comunidade, né? Existem esses falsos profetas, e onde ele fala um dos etos mais lindos e mais importantes, que é o capítulo 3, versículo 28, quando ele fala da fórmula Baximal, onde ele quebra com todas essas barreiras,
onde não há homem, não há mulher. Isso é fantástico, onde não há senhor, não há escravo. Então, você pega um homem que, em todas as circunstâncias, ele vai a todo momento de uma forma estrategista, né? Onde ele vai, em cada comunidade que ele funda, ele manda essa correspondência, ao mesmo tempo de organizar, ao mesmo tempo de controlar e legitimar o seu poder. E é interessante como essa questão de ser o apóstolo dos gentios, onde ele começa com esse braço, onde ele dilata, né, toda essa noção muito clara da circuncisão do coração, que não é somente corpórea, mas é algo espiritual. É nesse ponto que nós percebemos um Paulo, que é um homem que ele consegue, com essa retórica polida e com certeza com toda essa educação que ele teve, mostrar, transformar essa identidade. E eu concordo com um teólogo, que eu acho fantástico, o nome dele é James Dunn, ele escreveu uma obra chamada A Teologia do Apóstolo Paulo. Ele diz que o primeiro grande teólogo é Paulo. O primeiro grande teólogo é Paulo. E depois de Paulo, aí nós vamos pegar as primeiras patrologias, Clemente de Alexandria, Irineu de Lyon, né? Inácio de Antioquia, aí vou pegar para o Santo Agostinho, pegamos lá para frente, com toda a patrística, com toda a escolástica, e até mesmo com a reforma de Martinho Lutero, é Paulo que está ali no meio. É a eclesiologia paulina que dá tônica. Por que dá tônica? Porque ele é reaproveitado no presente, ele é relido no presente, ele dá essas respostas para o presente. Por isso que quando eu trabalhei sobre a questão em volta desse Paulo misógino feminista, é muito interessante, porque como o Paulo é apropriado, como o Paulo ele é relido, como o Paulo se torna a todo momento presente. E eu trabalho não com um Paulo, mas com Paulos. Que Paulos que tu quer? Se tu quer um Paulo da fórmula basimal que quebra qualquer barreira social, sexual, né? Ou tu quer um Paulo que fala ficar quieta dentro de casa, usar o véu, você pode escolher, né? Porque é nessa busca, nesse uso do passado, é que o nosso contemporâneo também ele cria outras subjetividades. Que tipo de Paulo que você quer? Que tipo de Paulo que você quer resgatar? Por isso que é muito importante essas cartas paulinas. Sabe como se fosse um coringa? Você usa em qual momento propício que você quer. Né? Então, é muito interessante quando você perguntou para mim da subjetividade do Paulo, é muito interessante você perceber como essa figura, esse humano, ele, de uma tradição judaica, fariseu, ele começa a mudar. Não começa a mudar, mas ele começa a entender uma outra ótica de uma figura que é até mesmo um tempo marginal, né? É muito interessante isso, porque você percebe, e aí eu voltando para o próprio Michel Foucault, essas estéticas da existência, que não é tão monolítica como nós entendemos. O meu orientador, de mestrado e doutorado, André Leonardo Chebitarese, ele fala uma coisa que é interessante, numa obra chamada Judaísmo, Cristianismo e Helenismo. Nós não podemos entender o olhar no passado somente como o cristianismo, o judaísmo, o helenismo, no singular, mas sim são os cristianismos, os judaísmos e os helenismos. Ok. Roberta, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o teu material de pesquisa, as fontes primárias, secundárias, da antiguidade, do século XIX e as fontes contemporâneas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a validação acadêmica. É muito interessante você falar sobre isso, porque o que acontece? Particularmente, eu dividi o meu trabalho em núcleos. Fonte primária, fonte importante, corpus paulino, as cartas, todas as cartas paulinas. Fontes secundárias, e aí é interessante.
O que que eu peguei? Tudo fora desse eixo. Então, eu peguei documentos apócrifos, como Atos de Paulo e Tecla, documentos gnósticos. Bom, peguei também a patrologia Irineu de Lyon, né? Eu peguei também, além de Irineu de Lyon, eu peguei Clemente de Alexandria, peguei Inácio de Antioquia e Tertuliano. Você não pegou os arianos? Isso é uma provocação. Não, não. E eu peguei essa documentação, particularmente em qual idioma? Em grego, né? Em grego ou em latim. Desculpa, eu ia te perguntar isso. Quando a gente fala em fonte primária, você fala das cartas paulinas, quais foram as primeiras, assim, quais são as primeiras cartas existentes? Porque parece-me que não tem nada no original, não é isso? Não, são apógrafos. Fala um pouquinho sobre isso. É interessante porque eu peguei esse corpus paulino, né, essas fontes primárias, a documentação mais antiga, 1 Tessalonicenses, a carta aos Gálatas, né, aos Romanos, 2 Coríntios, enfim, Filemon, Filipenses, peguei essa documentação escrita em grego, né? E é interessante porque eu peguei essa documentação para entender, e aí um detalhe interessante, esse Paulo como aquele da expansão missionária. Olha só quando eu falei que é dois Paulo, o Paulo da expansão missionária. O segundo Paulo é chamado das cartas deuteropaulinas e as cartas pastorais. O Paulo da expansão missionária queria chegar na Espanha e morreu antes. Exato, queria chegar até no Ocidente, né? Que é a parte ocidental do Império, né? E o Paulo deuteropaulino, Paulo das pastorais, é o Paulo do Tito, do 1º e 2º Timóteo, dos Colossenses, né? Dos Efésios. Então, aquele Paulo, que ele tem uma figura que surge aí, episcopoi, do bispo, em que essa eclésia, ela já está institucionalizada. E você tem aí uma figura mais delimitada de uma liderança e de uma hierarquização sexual. Que veio da experiência dele na construção das igrejas primitivas, o dia a dia ali. Só que tem uma questão que é o seguinte, essas cartas deuteropaulinas é muito tempo depois, segundo a morte de Paulo. Então, você entende essa pujança Elas são imagem. Depois da morte de Paulo? Exatamente. Tá. Então, mostra essa pujança do que foi esse pensamento paulino. Ele tratou, ele tratou da sexualidade? Na questão, é interessante, e aí voltando sobre a questão em volta da sexualidade, ou até do posicionamento de Paulo, ele como homem da sua época, ele é totalmente, ele tem certas questões que envolvem ao casamento, ao matrimônio, mas nessa cartas pastorais, você tem uma figura do episcopo, do bispo, e quando você pega a carta do 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 a 15, você tem ali a parte clara de como a mulher tem que se portar, o uso do véu, o ato de não ensinar, e a relação entre Eva e Adão. É muito interessante isso. Então, você tem essa documentação que eu fiz esse crivo. Você percebe que são dois Paulos, né? Você tem um Paulo a posteriori já nesse processo dessa institucionalização, e um Paulo anterior, essa documentação mais antiga. Separado isso, quais são essas outras influências? Aí eu peguei essa patrologia, peguei Irineu de Lyon, que é uma figura maravilhosa de se ligar contra as heresias. E ali ele fala de algumas figuras como Montano, como Marcião, como Valentim, que são figuras que tiveram principalmente influência paulina. Roberta, para quem está nos assistindo e que nem sabe o que é a patrística ou patrologia, depende da visão teológica, se é protestante ou se é católica, né? Contextualiza no tempo e no espaço, mais ou menos segundo século até o 6º século, mais ou menos, não é isso? Isso. Eu não vou me ater muito a eles aqui, não, porque eu não me ative muito, mas particularmente são os primeiros pensadores, são os primeiros teólogos, em que eles vão beber dessa filosofia, desse neoplatonismo muito deles,
para dar, na verdade, uma justificativa a esse mundo, entre aspas, pagão, né? Então, são pensadores, são homens que eles vão, de uma certa forma, vão dar essa identidade, vão debater questões filosóficas e questões teológicas. E no caso do Irineu de Lyon, que é contra as heresias, que é uma figura muito importante, ele cita esses movimentos gnósticos, e muitos desses movimentos gnósticos, como Marcião, ou Valentim, eles vão dizer que essa influência é particularmente do quê? Dessa influência paulina, né? desse pensamento paulino. Peguei essa documentação, e aí eu dividi minha tese em duas partes. Peguei essa documentação antiga, né? E, além dessa documentação antiga, eu peguei uma documentação atual. E que é a documentação atual? Século XIX, século XX e século XXI. Por que isso? Eu parti da minha tese de divisão entre duas partes. Primeiro, a problemática, como é que surge esse problema, né? Qual é a pergunta? O que é a ordenação no espaço eclesial hoje? E trabalhei com um outro ponto, que é o quê? Que foi um dos textos bem interessantes de uma estadunidense chamada Elizabeth Cady Stanton, em que ela escreveu uma obra chamada Bíblia da Mulher, no século XIX. Uma das grandes sufragistas, e ela vai fazer como se fosse um limpa na Bíblia, em que ela vai colocar somente a participação de mulheres. Então, a metade das cartas paulinas ela vai tirar. Tudo que fale de uma forma depreciativa da mulher, ela tira. É óbvio que fica bem pequeno, né? Mas ela vai tirar tudo. Vai colocar o livro de Judite, o livro de Esther e outras obras. Mas ela vai dar uma limpa. Por que eu peguei isso? Porque nós temos ali marcadamente essa teologia feminista, esse debate inicial. E é uma obra tão bonita dessa sufragista estadunidense que ela diz o seguinte, que a Bíblia legitima dois problemas, a escravidão e a submissão feminina. É uma obra lindíssima. Partindo disso, eu fui para a segunda gama de documentação, que é pós o Concílio Vaticano II, o que essas teólogas feministas fizeram, mais alguns documentos como a Intersignores, Mulheres Dignitatem, e a mais interessante, que no meu caso, que deixa particularmente essa inviabilidade feminina sobre a ordenação, que é o Ordinatio Sacerdotalis. E depois algumas cartas ou encíclicas que mostram muito bem clara a postura da igreja frente à questão sobre o debate sobre gênero, que tem um documento de 2008 que deixa bem claro, olha, a identidade é essa, homem é mulher, e é uma coisa, e é algo bem definido. Eu fiz particularmente esse tipo de percurso, essa minha documentação. Além da minha documentação antiga, eu peguei também outros documentos antigos, como Flávio Josefo, né? Eu peguei antiguidades judaicas, para entender o quê? Peraí, Flávio Josefo, historiador romano. Ele é uma das poucas referências ao Jesus histórico que existe. É do Flávio Josefo. E é interessante porque que eu peguei Flávio Josefo para entender de uma certa forma sobre esses movimentos, sobre esses grupos que estavam ali naquele primeiro século. Você pegou em latim? Você pegou em latim? Eu peguei isso em latim. E eu peguei particularmente toda essa documentação, além de entender a cidade de Tarso, né? Estrabão. Então, eu fiz todo esse percurso para pegar principalmente essa documentação como Tácito, Suetônio, para entender esse mundo desse primeiro século. Não somente esse mundo cristão, mas esse mundo também o quê? Tácito, Suetônio, Plínio, o jovem, né? Estrabão, toda essa documentação, Juvenal. Então, eu fui pegando essa documentação para quê? Para que em mim tivesse como é que esse contexto, como era que foi esse contexto histórico nesse primeiro século, como era que, na realidade, se compõem todas essas existências, porque nós temos vários autores, mas que, ao mesmo tempo, eles me dão como se fosse uma sinalização. Sabe um caleidoscópio, quando você tem várias cores? Mas ali te dá um norte, né? Ali te dá várias observações.
Então, partindo disso, eu fiz toda essa constituição, a segunda parte do meu trabalho. Por isso que ele tem duas partes. A primeira parte é uma provocação, debatendo um pouco sobre essa teologia feminista, debatendo basicamente sobre esses debates de gênero, sobre como Paulo ele é visto, e a segunda parte é mais voltada particularmente para esse debate sobre Paulo. Então, a maioria das minhas fontes, todas, eram em grego, as primárias, né? Algumas em latim, né? Como a da patrologia, em inglês, e em italiano, que foram algumas dessas encíclicas. Roberta, você não trabalhou com o Velho Testamento? Você trabalhou com o Novo Testamento? Exatamente. Eu trabalhei particularmente com o Novo Testamento, primeiramente porque ia ser bem grande, mas eu trabalhei por conta dessa minha questão pontual, né? Tá. Quis trabalhar com essa documentação, como esses escritos, eles se inserem em todo esse contexto, para mostrar ao mesmo tempo um Paulo que é uma figura dúbia ao mesmo tempo. É um homem que tem uma obra que eu gosto muito, que é o do Peter Brown, chamado Corpo e Sociedade, é uma obra da final da década de 80. Ele disse que Paulo era um homem que colocava sacos de areia para conter a torrente que foram as palavras dele. Que foi tão dúbio por isso que essas cartas elas são um manancial importante de debate, porque ele está sintetizando ali todo um contexto todo de um Mediterrâneo Oriental onde ele vai para a Turquia, para a Ásia Menor, vai para a Galácia, vai para a Grécia e possivelmente morra em Roma, né? Um homem que ele tem todo esse ele adentra dessa sociedade mediterrânea. Ele faz parte da sociedade. E ele é um homem urbano. Ele é um homem, principalmente, que ele entende, e por isso que o cristianismo paulino é um cristianismo urbano, porque ele se centra na cidade. Ele fala para a cidade. Ele vive a cidade. Okay. É interessante que eu vejo, novamente, tem esse autor que é o Richard Rosley, ele veio para o Brasil em 2008, a convite do professor Funari. Ele tem uma obra chamada Paulo e o Império. Ele diz que Paulo ele vai formular uma chamada solidariedade mútua nas suas comunidades. Essa solidariedade mútua, ela vai ser um contraponto a essa sociedade imperial romana. Muito bom. Roberta, eu deixei de fazer alguma pergunta que você considera que seja relevante para o entendimento da tua pesquisa? Ou tá bom? Você gostaria de falar mais alguma coisa? A gente está caminhando para o final, mas eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Você chegou a alguma conclusão na tua tese ou você deixou a ambiguidade posta sobre a mesa? A ambiguidade posta sobre a mesa. Porque desde o primeiro capítulo eu questionei... Como historiadora, eu sempre questiono essa coisa de é ou não é. O preto no branco, né? Não pode ser o cinza, porque é muito fácil a gente ir no passado, eu tenho muito medo do uso do passado no presente, no contemporâneo, que você usa de uma forma que é diferente do que era do passado, que destoa que era do passado. Então, quem lê, por isso que quem quiser ler esse meu trabalho, vai ver a conclusão. Por que a ambiguidade? Né? Porque, porque, na realidade, eu não posso dizer que Paulo era feminista ou Paulo ele era machista, misógino. Né? Porque são conceitos nossos, são conceitos atuais. Dependendo do viés político que você quiser, você pode escolher um desses conceitos e ficar feliz, porque um dos documentos ele pode dizer, sim, é real. Ok. Roberta, eu quero deixar aqui no final da nossa conversa o meu agradecimento a quem indicou você para ser entrevistada, que foi o Pedro Paulo Funari. Agora, ao término da nossa conversa, eu entendi por que ele indicou você. Você trouxe, debruçou olhares extremamente interessantes
particularmente sobre a retórica, o discurso e a subjetividade de Paulo. E então eu quero te agradecer muito por reservar esse tempo. A gente vem há tanto tempo tentando agendar e fica difícil para mim, difícil para você, e finalmente saiu. Então, muito obrigado, um abração. Quem sabe no futuro a gente nós poderíamos voltar a falar sobre outras pesquisas suas. Muito obrigado, viu? Obrigada, tá bom. Abração, muito obrigada.